Olá, amores do sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Sou a professora Maria da Conceição. Espero que todos vocês estejam bem com suas famílias, né? Hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo do ano. Espero que vocês estejam dispostos a aprender, né, e a participar das nossas aulas através de modo remoto. Vou apresentar aqui para vocês os slides que eu preparei. Pronto, vamos lá. Aula de ciências. Nós vamos dar início à unidade 1, que traz como tema energia térmica, força e movimento. Certo? E o capítulo 1. No capítulo 1, hoje nós vamos ver dois temas, porque eles estão interligados. O capítulo 1 traz como tema energia e força nos movimentos. O tema 1, força e movimento. E o tema 2, ampliando forças. Qual o nosso objetivo com essa aula? Relacionar força e movimento, reconhecer as leis de Newton, compreender que máquinas simples ampliam forças e diferenciar formas de energia, tá certo? Para força e movimento. Vamos conceituá-las? Você já deve ter se perguntado, né, por que nós a utilizamos, não é verdade? Primeiro vamos aos conceitos. Forças são interação entre corpos, causando variações no seu estado de movimento ou uma deformação. Posso dizer também que força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. E o que é movimento? Bem, ação de mover, forma de modificar algo ou alguém. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton, ou se deformar. E a gente vai ver que leis são essas. As leis de Newton. Trago aqui para vocês, ó, as três principais leis de Newton. Essas leis elas foram feitas há atrás, né, por um estudioso. Ele se baseou nas aplicações, né, de outro cientista famoso, que foi o Galileu. Ele é Newton, né, vamos falar um pouquinho sobre ele. Newton é inglês, nasceu em 1642 e morreu em 1727. Ele fez complementações aos trabalhos de Galileu Galilei. Galileu Galilei era um italiano, filósofo e astrônomo, né, que nasceu em 1564 e morreu em 1642. Esse, o Galileu Galilei, realizou diversos experimentos, demonstrou que a menos que uma força seja aplicada em um corpo que já está em movimento, ele permanecerá em movimento. Certo? Seus estudos, Galileu explicou que este corpo que está se movimentando deixará de se mover, não pela falta de força que nele foi aplicada, mas devido à ação de forças contrárias ao movimento. Certo? Newton, baseando nesses estudos feitos por Galileu, ele fez complementações, né, a esses trabalhos e, com suas valiosas contribuições, publicou em 1687 um livro intitulado, né, o chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o qual apresenta importantes definições relacionadas aos movimentos dos corpos. Entre elas está o conceito de força, sobre a qual Newton propôs algumas leis. Essas leis ficaram conhecidas como as leis de Newton, né? E são essas três leis que eu apresento para vocês: a lei da inércia, a lei da força resultante e a lei da ação e reação. Vamos vê-las detalhadas, né, agora. Faz aproximadamente 3 séculos, né, que esse famoso físico inglês, ele fez esses estudos e criou as 3 leis fundamentais para o estudo da mecânica. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, tem o seguinte enunciado: todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento, ou seja, em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar tal estado por forças aplicadas sobre ele. Se nenhuma força for aplicada, todo mundo fica do mesmo jeito. Segundo a lei de Newton,
Ou lei da força resultante. Uma força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo, ou seja, F é igual a vezes M. Força é igual a aceleração vezes a massa. Por último, a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação. Quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, então o corpo que exerceu uma força sobre o primeiro corpo, tal que esta tem a mesma força de ação e sentido contrário. Ou seja, a terceira lei de Newton, ela diz que para toda e qualquer força colocada sobre outro corpo, esse corpo vai dar uma reação para ela, certo? Que é a lei da ação e reação. São três leis difíceis de entender. Aqui, essa para vocês terem uma noção, é uma pequena forma de conceituar. Vocês vão ver essas forças mais aprimoradas, essas leis, ao longo da trajetória de estudos de vocês, tá certo? Nós vamos ter duas questões sobre essa atividade, tá bom? E vamos ter duas questões sobre essa outra, tá bom? Ampliando forças. Falar sobre força, pessoal, desde os princípios, tem sido algo bem, como é que eu vou dizer, instigante para o homem. Ele precisou se aprimorar muito ao longo do tempo, né? A gente está observando aí, eu trouxe uma imagem do livro de vocês, né, da página 2, eu acho, página 22 do livro de vocês. Imagine se vivendo em uma época que não existiam máquinas movidas a vapor, eletricidade e gasolina. Tudo era feito na base da força humana, certo? Por exemplo, nós temos aí uma imagem que mostra, né, um monumento localizado na região próxima à cidade de Salzburg, na Inglaterra, né? É o Stonehenge, é um dos monumentos mais antigos do mundo, é considerado patrimônio histórico da humanidade. Acredita que tenha sido um local de realização de cerimônias religiosas e observações astronômicas, com a marcação do início do inverno e a periodicidade das fases da Lua. Ou seja, é um monumento muito importante, né, para os estudos. Uma das hipóteses sobre a construção desse movimento supõe que os construtores utilizaram algumas estratégias que facilitaram seus esforços para as erguer e encaixar as rochas. É tudo feito de rocha, pessoal. Foi feito tudo na época que não tinha máquinas, viu? Pudesse levantar e transportar. Essas estratégias são as rampas ou alavancas. Dois exemplos das chamadas máquinas simples, métodos eficazes para ampliar forças, reduzindo o esforço dos seres humanos. Uma força que atrai. Você já deve ter observado que todos nós temos uma força que é exercida sobre nós, que é a chamada lei ou força gravitacional, né, ou força-peso. A força-peso é proporcional à massa do nosso corpo. Dessa maneira, quanto maior a massa desse corpo, maior é a força que o atrai para o corpo, para o solo. Ou seja, maior a força-peso. Um exemplo comparado, a gente tem um dinamômetro, que serve para medir força, certo? Já deve ter visto. Algumas pessoas têm um dinamômetro e as outras para pesar coisas pequenas em casa mesmo, quando não tem a balança. A unidade de medida de força é o Newton, né? No Sistema Internacional de Medidas. Este nome, né, unidade de medida de força, foi dado de Newton para homenagear, né, o estudioso que desenvolveu as leis, né, as leis da dinâmica, né, da mecânica, estamos estudando. Máquinas simples são dispositivos capazes de ampliar forças. O que a gente vai ver. Quais são os tipos de máquinas simples que a gente vai estudar, pessoal? Os exemplos de máquinas simples são a alavanca, o plano inclinado, também chamado de rampa, e a roldana. No caso das roldanas, nem sempre elas utilizam, mas elas têm esse intuito. A alavanca, por exemplo, acredita-se que aquelas rochas aqui, elas foram colocadas
disponibilizadas desta forma, usando-se alavancas. Já pedra desse tamanho, né? Então, a alavanca, ela ajudou muito a fazer certas estruturas, né, antigas. Nós temos o primeiro exemplo, que é a alavanca. Acredita-se que ela, no seu funcionamento, é necessário um apoio fixo, que deve estar próximo do corpo que se deseja mover. No caso, nós temos aqui, ó, mostrando como é que faz, né? Ó. Um pedaço de madeira. Plano inclinado, esse é fácil, né? Que a gente vê muito as rampas e as modificações que a gente realiza, né? Para facilitar o levantamento ou a descida de pesos, com o uso de plano inclinado, no caso rampas, né? Por último, nós temos as roldanas, que já são mais evoluídas, né? As roldanas, elas são fixas e elas também são chamadas de polia, né? Aqui, ó. E elas servem para possibilitar alterar a orientação, né, da força a ser aplicada para mover um corpo. Ou seja, a gente utiliza ela para em benefício próprio, certo? São 3 exemplos simples de máquinas simples utilizadas pelo homem, né, para facilitar a sua vida desde os primórdios, viu, pessoal? Vocês vão ter a oportunidade de ver esse conteúdo, né? Eu vou salvar em PDF, vou colocar no grupo. Vou mandar as 4 questõezinhas para vocês responderem, tá certo? Não esqueçam de mandar no grupo da turma, tá bom? Caneta azul ou preta, mandar foto com o nome completo no grupo de atividades da sua turma. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no PV, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem com Deus e fiquem em casa, tá bom? Deu certo.